O Brasil dá mais um passo no sentido de investigar e esclarecer as violações dos direitos humanos, sobretudo durante o regime de exceção, no período de 1964 até 1988, quando foi promulgada a Constituição. Cidadania de hoje recebe o senador Aloysio Nunes Ferreira, de São Paulo, relator do projeto de lei que criou a Comissão da Verdade. Senador, seja bem-vindo. Eu começo perguntando por que no projeto o período a ser apurado é de 1946 até 1988. Bem, porque essa é a periodização que está na Constituição Federal. No artigo 8º do ato das disposições transitórias da Constituição Federal, que trata do regime do anistiado político, esse é o marco temporal. Podia ter sido escolhido outro, não é? Por exemplo, você na apresentação do programa, você se referiu ao regime de exceção que vai de 64 até 1988. Mas, a rigor, o regime de exceção, efetivamente, quer dizer, o regime em que não existe nenhuma garantia individual própria do Estado de Direito, vai do ato 5, 68, portanto. 68, dezembro de 68, até da edição do ato 5, até a sua revogação, que foi em 1978. Não é? A emenda número 11, né? Exatamente, foi relatada aqui pelo senador Sarney à época. Não é? Naquele período, efetivamente, foi um período excepcional. Se o presidente da República mandasse cortar a sua cabeça e dissesse que fez isso por razões de segurança nacional, baseado no ato institucional número 5, ele não seria responsabilizado. Entendeu? Esse é o regime de exceção propriamente dito. Isso não quer dizer que entre 64 e 68, o ato 5, não tenha havido violações de direitos humanos. Houve, e muitas. Não é? Mas havia habeas corpus, que fazia uma diferença enorme. Eu mesmo fui preso várias vezes entre 64, a primeira prisão foi 19 de abril de 64, até final de 67, fui preso 4 ou 5 vezes, mas havia habeas corpus, advogado. Você não podia, a polícia tinha que dar satisfações do seu paradeiro. E depois do fim do ato 5, da sua revogação, em 78, também continua a haver violação de direitos humanos, mas também num regime mas havia garantias individuais. Então esse período é muito... Você não pode dizer que entre 79, que é a data da anistia, e 85, se vivesse numa ditadura. Havia realmente um regime autoritário, mas você tinha garantias individuais. Enfim, há períodos de luz e sombra entre 64 e 88, que é a promulgação da Constituição. Né? A barra pesada mesmo foi entre o ato 5, dezembro de 68, e a sua revogação em dezembro de 78, na minha opinião. Agora, evidentemente, apesar dessa periodização ser muito ampla, não é? A Comissão da Verdade ela vai ter que se concentrar para poder se legitimar, não é? Sobre o período em que ocorreram efetivamente violações graves, violações de direitos humanos que respondiam quase que a uma política de Estado. Né? O Estado brasileiro tomou a decisão de mandar exterminar os seus opositores. Há uma discrepância em você utilizar as forças do Estado, todo o aparato estadual, aparato de força do Estado, e como instrumentos para perseguir, inclusive, caçar e interferir nos direitos individuais. Exatamente. Inclusive da manifestação de opiniões. Isso, exatamente. Agora, o período realmente onde houve, de uma maneira indiscriminada, não apenas contra aqueles que recorreram à ação armada contra o regime, mas mesmo contra aqueles que escolheram a via, digamos, pacífica, legal, de participação nas eleições. Eram opositores, por exemplo, ligados ao Partido Comunista Brasileiro, que nunca aceitou a tese do recurso à violência para a luta contra a ditadura. Mesmo eles, não é, foram massacrados em 75 a direção do Partido Comunista Brasileiro. Rubens Paiva, nada tinha a ver com luta armada.
foi assassinado e nunca se soube o que aconteceu com ele, onde foi morto, por quem, onde está o seu corpo. Né? Então, nesse período, houve realmente violações que constituem crimes contra a humanidade. Né? E aí este é o foco da Comissão da Verdade, na minha opinião. Ela não vai pegar, evidentemente, lá entre 46 e o golpe de 64, houve violência política. Agora, poderia causar uma perda de foco. Exatamente. Inclusive. O foco tem que ser o regime militar, especialmente nesse período onde a violência se tornou uma política de Estado. Senador, implicitamente, então, o senhor está admitindo que houve uma gradação, diferença de gradação no regime autoritário, também chamado de ditadura militar aqui no Brasil, e o que aconteceu nos outros países do Cone Sul. Por exemplo, e fatos recentes agora na Argentina, a condenação do Alfredo Assis, da Escola da Armada, né, da Escola de Mecânica da Armada. E no Uruguai foram tornados, o Congresso uruguaio tornou imprescritíveis as violações de direitos humanos acontecidas durante o regime militar no Uruguai. E o Brasil também é cobrado na Corte Interamericana de Direitos Humanos por não ter tomado providências ainda no sentido de punir quem violou os direitos humanos no Araguaia. Que diferença o senhor estabelece entre o que aconteceu aqui e nos outros dois países? Bom, eu acho que o uso da violência na ação política, né, é sempre reprovável, é sempre uma coisa abominável. Né? O que é curioso porque o senhor era do Partido Comunista Brasileiro e depois mudou de ideia na juventude, né, participou da luta armada, ainda que fosse perifericamente no apoio, e depois, digamos assim, reviu suas próprias posições. Revi minha posição. Eu acho que o que levou a redemocratização do Brasil não foi a luta armada, foi a luta política. Né? Foi a luta desenvolvida nas associações, nos sindicatos, no partido de oposição, no MDB, né? Movimentos populares, movimentos da sociedade civil, como a Comissão da Anistia. Né? Mesmo a greve de fome que os presos políticos fizeram nas vésperas da votação da lei da anistia teve um impacto enorme. Né? Enfim, isso é que levou e o desgaste, evidentemente, de um regime que teve um momento em que recebeu muito apoio popular, não nos esqueçamos. O senador Paulo Bros